quantas coisas que a gente passa na nossa vida sem a gente perceber que às vezes nós estamos sendo leais às mulheres, principalmente à nossa mãe. Aí vai ter um monte de gente que vai falar: Pri, mas eu tenho raiva da minha mãe, mas a minha mãe não fez isso, mas minha mãe não fez aquilo, como que eu tô sendo leal a ela? Então eu quero trazer essa consciência oculta para que você saiba sobre como que a mãe, esse vínculo entre filho e mãe, ele é muito forte, né? E a gente leva isso para o resto da nossa vida. E às vezes nós estamos tão inconscientes de tudo que está acontecendo que mal a gente percebe que existiu algum amor interrompido ali, tanto com você, com a sua mãe, ou às vezes dinâmicas que aconteceram entre a sua mãe e seu pai e que está até hoje reverberando dentro de você. Hoje eu recebi até uma mensagem, eu não sei se vocês viram, mas cara, aquilo lá foi muito forte, porque parece que em poucas palavras eu vi a minha vida ali, escrita, assim, escancarada, sabe? E eu também compreendo tanto a dor da mãe quanto a dor das filhas. E isso é uma coisa, é um estudo que vai ser muito importante vocês aprenderem para assim, se hoje você tem filho, você vai saber como lidar com isso. Se você não tem filhos, amanhã ou depois pensa em ter, isso daí pode estar reverberando também na próxima geração, sabe? Porque assim, a consciência da constelação familiar é basicamente isso. Tudo que nós passamos na nossa vida hoje, nós estamos a serviço do coletivo, do nosso clã familiar. E que às vezes a gente não tem nem percepção. Por quê? Nós ficamos tão presas nos nossos julgamentos, na nossa mente, naquilo que a gente acha que é certo e que é errado, que a gente esquece da nossa essência, né? Então vamos lá, gente. Não sei se vocês viram. Alguém chegou a ver esse story que eu postei? O que aconteceu? Eu fiz uma pergunta, eu sempre faço perguntas aqui, abro caixinha de perguntas para vocês poderem me mandar alguma coisa para poder ajudar, né? Aconselhar, não, nem é aconselhar, sabe? Mas é dentro da visão sistêmica, o que é necessário ser feito, né? Então vamos lá, aqui ela colocou o seguinte, ó, eu perdi um filho com 20 anos, há 7 anos, e depois disso eu não consigo dar atenção de mãe para as minhas 2 filhas. Pois elas vivem me acusando de que eu só tinha um filho e não me respeitam como mãe. Gente, isso daqui é uma coisa muito delicada, porque quando a gente fala sobre a nossa visão de mãe, o que vai acontecer dentro da nossa cabeça? É forte, né, Dai? O que vai acontecer dentro da nossa cabeça? Nós registramos muitas experiências na nossa vida. Então, a gente às vezes assiste filme, às vezes a gente assiste desenho quando a gente é criança, tá? E lembra sempre, gente, dos 0 a 7 anos nós estamos o quê? Com a nossa consciência completamente aberta, nós absorvemos tudo. Por isso que tem muitas coisas que as pessoas falam assim, não fala perto da criança, que a criança acredita nisso, né? Então, os estudiosos, assim, os que falam, os pediatras, eles falam muito, cuidado com o que você fala perto dos filhos. Por quê? Isso acontece com a gente, né? Então, assim, o que acontece dentro dessa visão? Os filhos estão o tempo todo absorvendo tudo que os pais estão fazendo e eles levam isso adiante. Mas o filho, ele é tão grato pela vida que os pais deram que inconscientemente eles carregam um amor cego. Nós carregamos um amor cego. Aí você vai me falar assim, Pri, mas meu pai não me criou, mas a minha mãe não me criou. Quem me criou foi um tio, quem me criou foi uma tia, quem me criou foi outra pessoa. Ah, eu sou filho adotivo. Mas existe um porém, todo mundo vem de um pai e de uma mãe. Todo mundo veio de um homem e de uma mulher. Todo mundo surgiu aí de um espermatozoide, de um óvulo, não é verdade? Então ninguém aqui é o alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. E o que acontece dentro dessa conclusão, né? Dentro dessa visão que a mulher trouxe aqui pra mim. É importante, deixa eu ver aqui. Oi, gente! Para toda a corujada que está chegando, sejam bem-vindos. Para quem é a primeira vez, seja bem-vindo também, que eu já tô fazendo uma bagunça aqui, peraí. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Que eu falei, cara, na hora que eu li, deu um clique em mim, eu falei, nossa, parece que eu tô vendo isso. A diferença é que ao invés de ser a minha mãe, era o meu pai. Porém, é bem semelhante a situação. O que aconteceu dentro do caso dessa mulher? Ela morreu o filho, certo? O vínculo materno ali foi interrompido. No caso, as outras filhas perceberam que a mãe ficou olhando para onde? Para aquele filho que morreu.
né? E os filhos, nesse momento, eles começam a pensar assim, meu Deus, se a minha mãe fica olhando para esse meu irmão que morreu, como que eu vou fazer para ela me olhar? Inconscientemente, os filhos começam a lutar, brigar. É meio que uma briga, sabe? Do tipo, meu Deus, para minha mãe olhar para mim, será que eu tenho que caminhar para a morte também? Então, isso é muito perigoso. Quando acontece assim de ter um luto na família, quando acontece da mãe ou do pai passar por alguma situação bem delicada, se os pais não estão conscientes disso, os filhos acabam seguindo o outro. Por quê? Às vezes ele quer atenção, às vezes a gente não sabe a serviço do que as pessoas estão, né? Então, no caso dela, o que eu orientei? Falei, olha, as suas filhas têm razão de ficar brava com você, né? Porque elas estão brigando e lutando para ficar na vida, enquanto você está olhando para a morte. Todas as vezes que a gente lamenta, que a gente fica triste por alguém que morreu, o que está acontecendo? Nós olhamos para onde? Nós olhamos para a vida? Nós olhamos para as pessoas que estão vivas? Não, nós estamos lembrando daquela pessoa que morreu, né? Então, dentro disso, o vínculo materno, ele acaba sendo interrompido, tanto com aquele filho que se foi, né, entre mãe e filho, quanto das filhas com a mãe. Por isso que é importante a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje na nossa vida e que nós estamos repetindo as situações ou, de repente, interromper um vínculo nosso com a nossa mãe. E isso é importante a gente olhar. Porque às vezes a nossa mãe está ocupada olhando para suas próprias questões, olhando para suas próprias dinâmicas e ela não consegue olhar para a vida. Às vezes ela não consegue olhar para a gente, às vezes ela está resolvendo as questões dela. E nós criamos inconscientemente um modelo, entre aspas, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser mulher, entendeu? E aí, quando a gente entra nesse conceito, a gente começa a trazer o quê? As nossas crenças, aquilo que eu olhei a minha mãe agindo, o meu pai agindo, sobre como lidar com uma mulher, sobre como é ser uma mulher. Então, tudo isso já está registrado dentro de você. Tanto quem hoje fala, não, Pri, eu sou homem e eu sou mulher, isso vai interferir em mim? Interfere, porque você faz parte. Lembra que eu falo muito aqui sobre polarização? Nós temos tanto a parte masculina quanto a feminina. Nós temos um pai, nós temos uma mãe. Nós temos o masculino e o feminino. Porém, o tanto que é importante estarmos polarizando nesse feminino, tá? Então, hoje, você precisa compreender assim, que no vínculo materno nós trazemos essa experiência. Além de nós trazermos essa experiência nossa de vida, nós também trazemos a experiência do nosso clã herdado. O que é o nosso clã herdado? Parte da nossa mãe e do nosso pai, parte dos princípios que foi formado um sistema familiar e que às vezes a gente não se dá conta disso. Então, a nossa mãe, ela tem uma conexão muito profunda com a gente, tá? Da onde vocês são? Gente, tem gente nova aqui. Que legal, bacana, sejam bem-vindos. Quem é a primeira vez que tá aqui me assistindo, coloca 1. Quem já me assiste, coloca o número 2, para eu poder saber aqui. Deixa eu pegar minha água. Ai, peraí. Nós precisamos curar esses traumas, essas feridas aí com o amor materno. E o que é engraçado que quando Ai, que legal, Nara! Seja bem-vinda, maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Nossa, olha, tem gente nova aqui, que legal! Sejam bem-vindos, gente. Bom, se vocês não sabem, para quem tá aqui a primeira vez, eu chamo todo mundo de coruja. Por quê? É a noite que as corujas estudam, é a noite que as corujas tiram um tempinho para elas, né? E fica lá, né, de zoião assim, porque fica o dia inteiro ali na correria, aí chega a noite para tirar um tempinho ali para estar estudando, para estar aprendendo e aplicando no dia a dia, tá? Então aqui eu falo muito de constelação familiar, eu falo de mente, falo de hipnose, falo de crenças limitantes e de julgamentos. Isso é o que eu mais falo aqui, principalmente desconstrução de crença e acolhimento, tá? Acolhimento do quê? De criança interior, de pessoas. Oi, Neuza, tudo bem, maravilhosa? A Dai, Ei, Dai, que bom que você tá aqui. Então, vamos lá. Continuando. Se você conhece alguém que tem alguma dificuldade com mamãe, encaminhe essa live aqui pra ela, porque provavelmente pode ser que vai ajudar essa pessoa, tá? Ou se você tem, já fica aí também.
Mas vamos lá, então. Quando a gente começa a perceber que a nossa mãe, nós devemos olhar para ela, livre daquilo que eu criei durante toda a minha vida, durante toda a minha noção de mundo, a gente sai desse julgamento e começa a observar que ela é uma mulher simples, que ela também é uma mulher que tem desejos, que ela também é uma mulher que tem muita dificuldade, ela tem traumas, ela tem dramas, que ela passou por tanta situação na vida dela e que às vezes a gente fica cobrando como filhos para que ela saia do lugar dela. Entende? Para que ela nos olhe, para que ela nos dê um amor que nós criamos na nossa cabeça, para que ela, sei lá, dê um carinho que é lúdico, que às vezes a gente viu num filme ou num desenho, ou a gente viu uma outra estrutura familiar que vem de outros conhecimentos, que tiveram outras bases familiares, e a gente começa a querer trazer isso e exige isso dos nossos pais, né? Inconscientemente, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fazendo com que eu não aceito a maneira que a minha mãe é. Eu não aceito a maneira que a minha mãe age. Quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Quebrando, rompendo uma ordem que é uma das ordens ocultas do amor. Quem aqui já conhece a constelação? A Dai já tá careca de saber. A Cris aqui. Oi, Polly. A Cris maravilhosa. Então, isso é uma maneira da gente tomar essa percepção sobre o que é que eu exijo da minha mãe e que eu criei como um trauma em mim. Às vezes, nós carregamos o trauma de quando nós éramos criancinhas, pequenininhos. E quando nós somos crianças, nós não temos noção de mundo. Nós não temos as experiências que nós temos hoje na nossa vida. É muito diferente. Por exemplo, hoje eu tenho 35 anos. Mas e quando eu tinha 4 aninhos? Eu tinha outra visão de mundo, né? E tudo aquilo que eu tinha 4 aninhos, às vezes é o que está até hoje aqui rodando dentro de mim, que eu estou exigindo da minha mãe e do meu pai. Então, a Poli, a Cris, nossa, saudade de você, viu, mana? Vamos combinar de tomar um cafezinho qualquer dia desses. Nossa, que delícia ver vocês aqui. Deixa eu pôr o óculos que eu quase não enxergo, gente. Cheguei esse horário aqui, minha vista tá tudo embaçada. Mas então vamos. O que você deve olhar dentro de você? Às vezes, quando nós temos um elo, um amor interrompido com a nossa mãe, nós sentimos o quê? Nós sentimos a dificuldade de nos aproximarmos a ela. E por que pode acontecer essa dificuldade? Existem várias vertentes. Dentre elas, o momento em que você nasceu. Se você nasceu de cesárea, isso interfere. Se você nasceu de parto normal, se você nasceu e foi prematuro, por exemplo, e teve que ficar na incubadora, e a mamãe teve que ir para casa e ficar alguns dias longe de você, isso também é um amor interrompido. Ou às vezes a sua mãe teve que viajar, ou a sua mãe teve que trabalhar, isso também foi um amor interrompido, tá? Isso tudo interfere nos dramas e nos traumas maternos que nós carregamos na nossa vida. Mariana maravilhosa, seja bem-vinda. Tudo bem? Fica aí, maravilhosa. Estamos falando de mãe. Tô vendo aqui. Você tem filho? Já fica aí, bem, porque aí você já alivia aí para as próximas gerações, tá? Mas então vamos continuar. Observando nesse contexto, tá? De quando nós éramos criancinhas e hoje, nós temos uma melhor percepção de que os nossos pais, principalmente a nossa mãe, ela também tinha as questões dela, ela tinha a maneira dela de agir, porque a gente não sabe como que foi o vínculo dela com a vovó. Às vezes tem pessoas que sabem, tem gente que fala, nossa, Pri, e não é que a minha avó também não fez assim para minha mãe, igual minha mãe não fez para mim? Então você pode observar que a maioria desses traumas maternos, eles vêm das mulheres. Claro que ele não vem somente da nossa mãe, porque não é só a nossa mãe que é mulher dentro do nosso clã familiar. Quem mais é mãe? A nossa avó. Mas não é só a nossa avó materna, nós temos a nossa avó paterna. Então nós vamos olhando para os dois lados, para os dois lados da mesma maneira. Existem as mães ali. Então tudo isso vem gerando
conflitos do passado. Às vezes, uma mãe sofreu um aborto, vamos supor. Quando ela sofre um aborto, o que vai acontecer? O casamento dela entra em balanço, né? Começa a balançar. Porque ela fala assim, gente, será que eu sou uma mulher que eu vou conseguir ter um filho? Então ela tem esses medos, né? Uma mulher, enfim, todo o clã familiar passou por algum aborto. Isso aconteceu. Que seja espontâneo, que seja feito por vontade própria, enfim. Isso daí aconteceu dentro dos clãs familiares. E não cabe a nós julgarmos aquilo que aconteceu no passado, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que aconteceu da mãe aconteceu um aborto ali com ela. Aí o que ela faz? Ela para e fica se analisando como mulher. Será que eu vou dar conta de gerar uma outra vida? Será que meu marido vai me amar? O que meu marido vai pensar de mim? Como será que eu vou ficar daqui para frente? A mulher começa a olhar para aquilo que já se foi, ela deixa de olhar para o marido. Enfim, vamos supor que isso foi algo do passado. Aí, beleza. Começou a vir as próximas gerações. Ela conseguiu ter um outro filho, ela conseguiu atravessar esse momento. Só que aí ela deu um jeito de esquecer. Fala, nossa, eu não quero mais olhar para aquele nenezinho que aconteceu, porque aquilo lá me doeu tanto. Então eu prefiro esquecer. Só que aí o que vai acontecer? Essas outras gerações começam a perceber alguma coisa que não foi olhada numa geração passada. E aí ela começa a reproduzir ao longo das gerações, seja tanto com relação ao marido, como o que é ser uma mulher, sobre o que é ser mãe, sobre como é gerar um filho. Tudo isso está representando hoje dentro de você. Se você hoje é mulher, você não está somente com as suas próprias crenças sobre o que é ser mulher, mas você está trazendo de gerações. Você está trazendo do seu clã familiar, que vem do seu pai e da sua mãe. Então, são muitos conflitos que, quando nós estamos somente na mente, a gente acredita que tudo é nosso. Mas tem coisas que estão na nossa ancestralidade e que nós devemos deixar com os nossos antepassados. E os nossos antepassados quem são? Partindo dos nossos pais, tá? Não é só vó, bisavô, tataravô, não. Parte dos nossos pais, eles já fazem parte dos nossos antepassados. Então aqui, quando a gente fala sobre um trauma materno, a gente não tá falando só da gente, sobre as nossas questões com filhos, eu falo isso como mãe, mas também sobre questões da minha mãe, questões das minhas avós, das minhas bisas. Eu estou falando de gerações, tá? Então é esse ponto que é importante você começar a analisar. Vamos lá. Ai, que linda aqui. Adri, tudo bem? Deixa eu falar oi pra todo mundo. Eu gosto de parar e falar oi, gente. Atrasada, não tá atrasada não, gente. Toda hora é hora. Toda hora é hora. Olha que legal, Dri. Axis. Você faz Axis? É Axis? É Axis, Dri, que você faz? Gente, isso é incrível. É maravilhoso. Eu já fiz Axis muito tempo. Já fui facilitadora. Hoje eu só... Bom, se for, né? Se não for também, tá tudo certo, bem. E o Axis é uma coisa que ajuda muito também, porque ele trabalha nos julgamentos. Tanto é que muita coisa que eu passo aqui sobre julgamentos, sobre desconstrução de crenças, foi porque eu aprendi lá também, viu? Deixa eu ver aqui, eu recebi algumas perguntas, gente. Vamos lá. Agora, eu quero falar... Ah, não saiu aqui porque eu pus 2 caixinhas de pergunta. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, só para poder concluir sobre a questão de aborto dentro de um sistema familiar. Ou mortes, porque isso pode acontecer, né? Todo mundo sabe, gente, não tem como, né? Todo mundo sabe que um dia alguém vai morrer, ué. Então, isso daí faz parte do nosso sistema. Vamos lá. Quando a gente fala sobre olhar para a morte, nós estamos falando de pessoas que estão olhando para aquilo que já se foi. Se você fica pensando só no seu passado, você está olhando para aquilo que está vivo? Não. Você está olhando para aquilo que já se foi, aquilo que morreu, aquilo que já acabou. Não tem como mais aquilo lá voltar. Entendeu?
Às vezes a gente fala, Pri, mas é também para as pessoas que já se foram? Também, né? E é nesse ponto que a gente acaba se vinculando. E olha só como o nosso clã, nós somos muito leais ao nosso clã. Que ao invés de nós vincularmos na alegria, muitas vezes nós vinculamos nas dores, nos traumas, nos dramas. Principalmente nós que fazemos parte desse coletivo da América Latina. Os latinos, gente, nós somos todos dramáticos. A gente olha para as emoções, nós olhamos para o trauma, nós olhamos para o drama toda hora. E aí a gente fica ali na emoção, né? Muito bom esse assunto. Eu já perdi um bebê. Olha isso. Então, vamos. Nossa, bacana, Adri. Muito bom você ter falado, porque aí, se você me permitir, eu posso até falar um pouco mais sobre isso para você poder compreender mais coisas sobre essa questão sua, tá? Quando a gente, se você me permitir, se você me permitir, você só dá um joinha, tá? Vai ser muito bacana, porque quando as mulheres acabam sofrendo assim algum aborto, elas sentem muitas dores emocionais. Colocam em prova também as suas próprias questões sobre ser mulher, sobre ser mãe, né? E aí elas, perfeito, obrigada. Então, vai ser muita contribuição com todo mundo que tá aqui assistindo. Então, assim, no caso, quando uma mulher fala assim, nossa, eu perdi um bebê, dá uma sensação do tipo, nossa, eu nunca mais vou ter. Não é. Quando você tá só no mental, nós olhamos para aquilo que é físico, né? Eu já sofri muito, com certeza, eu imagino, né? Porque uma mãe sofre muito, não tem nem condição, isso né? Não tem nem como justificar isso. Mas quando nós conseguimos analisar, gente, que não é só o material, dentro da consciência da constelação, que é aquilo que nós viemos repetindo na nossa vida, nós conseguimos ter uma percepção de que esses filhos, essas crianças, elas pertencem ao clã. Então, na verdade, você tem um filho. Você tem, ele só não está fisicamente. Por que eu tô te falando isso? Dentro de constelações familiares que eu já fiz, existe pessoas que faz parte, assim, eu costumo chamar de o gêmeo sobrevivente, né? Porque o gêmeo sobrevivente, ele traz consequências de questões que aconteceram dentro do útero da mamãe e ele foi gerado com um irmãozinho gêmeo. Mas lembra daquelas histórias quando as mulheres falam assim, nossa, eu estou grávida de gêmeos. Aí fala assim, ai, é gêmeos. Aí de repente fala, ai, um vingou, o outro não vingou. Mas quando é bem pequenininho, esse óvulo, que é bem pequenininho, ele já faz parte do teu sistema familiar, tá? Então respira fundo, gente. Minha amiga perdeu 5 abortos. Não, ela não perdeu. Ela tem 5 filhos. Ela já teve 5 filhos. Olha como que já muda. Olha como que a nossa essência é nesse ponto que é importante. Analisarmos a nossa essência saindo da nossa mente. Quando olhamos para a nossa essência, todos eles pertencem. Entendeu? Então, hoje, a sua amiga, ela é mãe de 5 filhos. E ela vai buscar ter outro filho. Entendeu? Agora, no seu caso, você não perdeu um filho, Dri. Você, na verdade, tem esse filho, ele faz parte. Porque dentro do sistema familiar, cada um tem o seu devido lugar. Agora, vamos supor que dentro dentro do clã, né? Dentro da sua história em si, você venha a ter outro filho. Na verdade, esse outro filho que você tem, ele vem a ser o seu segundo filho. Vamos supor que esse aborto foi o primeiro. Então, ele é o seu primeiro neném, seu primeiro filho, agora vem o segundo. Quando você acolhe essa criança dentro do teu coração... Ah, então, olha só. Então, na verdade, hoje você tem 3 filhos. Entendeu? Conte o nenenzinho que não está aqui fisicamente com você. Ele já faz parte. Olha como, percebe como a tua essência, a tua alma já preenche. Só de você falar isso. Então, são essas dores ocultas que estão dentro da nossa essência, da nossa alma,
O aborto foi um filho, então, perfeito, isso. Então, ele é o filho número 1, e aí você tem o 2 e o 3, entendeu? Então, você é mãe de 3 filhos. Olha que coisa mais linda. Você não perdeu, você é mãe de 3 filhos, porque o seu filho, ele nasceu, ele existe no sistema familiar e ele tá aí. Quando a mãe toma essa consciência do tipo, então eu sou mãe de 3? Sim, você é mãe de 3. O que vai acontecer? O sistema familiar, ele percebe que ele não precisa mais mostrar para a mamãe ou para as próximas gerações para acolher uma criança que não veio para a vida. Entendeu? As mães não precisam mais sofrer essa sensação do tipo, ai, deixa eu usar um exemplo. Vou usar exemplo de constelações que eu já fiz, onde houve abortos. Mas onde houve abortos, tá? Mas Pri, como nós sofremos, mas Deus me deu 2 bênçãos. Deus te deu 3 bênçãos, tá? Sofre sim, sofre porque nós somos seres humanos e a gente gosta do quê? Do físico. A gente gosta do estar, do ter, daquilo que a gente acha que é nosso, tá bom? E isso é a gente estar no nosso julgamento, é a gente estar na nossa mente. E quando a gente está na nossa mente, a gente sai daquilo que é essencial, a nossa essência, tá bom? Então, hoje você tem 3. Isso, respira fundo, tá? Quando eu falo respira fundo, cadê o povo que gosta de falar respirando? Respirar fundo é quando a sua mente consegue entender e ela sai desse julgamento. E aí a tua essência se conecta. É a hora que você consegue conectar mente e essência, tá bom? Então, perfeito. Eu já fiz constelação aonde vinham sendo seguidos de abortos e os abortos foram ocultos. Abortos ocultos mães que não reconheceram filhos, tá? Que foram abortados, no caso. Não deu lugar, porque não tinha essa consciência de hoje. Ninguém tinha essa percepção de que existe essa consciência familiar, tá? E aí, o que aconteceu? Qual foi? Eu vou contar aqui sobre as histórias de... Deixa eu lembrar. Teve uma mulher que ela não sabia porque ela não conseguia ter filhos, tá? Na história dela, ela era saudável, ela sabia que ela podia ter filhos, mas ela não conseguia ter. Ela trazia por lealdade à mamãe que sofreu um aborto. Olha que coisa doida. E a mãe trazendo essa dor oculta, a filha pensava inconscientemente, mas muito consciente, né? Seguindo essa consciência familiar. Se eu tiver filhos e aconteceu o mesmo que aconteceu com a minha mãe, eu vou perder meu filho, eu vou sofrer, eu vou chorar. Isso vai fazer muito mal para mim. Inconscientemente, a memória da essência dela fazia com que ela fizesse o quê? Que ela não tivesse filho, entendeu? O sistema familiar é extremamente inteligente. Ele sabe do lugar de cada um do nosso clã herdado. Ele sabe que todo mundo faz parte. Todo mundo tem o seu lugar, porém, às vezes nós excluímos. Nós excluímos porque, às vezes, o nosso ego, do tipo, seu olhar vai me doer. Isso é um ego, tá? Isso acaba sendo, assim, uma dor oculta. Você vai olhar para doer para quê? Você não sabe o que você vai fazer com isso. Então, é o nosso consciente querendo nos proteger, tá bom? Então, dentro do sistema familiar, todo mundo pertence, todos fazem parte. E nós também fazemos parte. E nós estamos tão ligados às mulheres da nossa família que a gente não tem nem noção, tá? E aí nós trazemos dores, nós trazemos dramas, sem a gente saber. Essa é uma história. Aí depois que ela constelou, depois que ela conseguiu trazer, acolher essa história da mamãe dela, que era da mãe, na verdade não era dela, ela conseguiu ter filho. Não é uma história linda? Então esses traumas maternos, ele não vem só da nossa mãe, ele vem também da nossa avó, vem de toda a nossa ancestralidade. E nós carregamos isso dentro da nossa essência. O nosso sistema familiar nos cobra alguma coisa. Para nós pertencermos ao nosso sistema, nós herdamos os traumas e os dramas também.
Que às vezes nós vamos ter uma percepção quando nós nos abrimos. Sabe quando que a gente vai se abrir para olhar para as nossas dores? Quando a gente olha e fala, nossa, eu já tentei de tudo, cara, não deu certo nada do que eu fiz. Cansei, eu não dou conta mais, agora eu preciso fazer alguma coisa, sabe? É nessa hora, aquela hora que como que eu falo? Você deseja liberar, mas não sabe como. Aí é você sair do controle. E sair do controle é o quê? Sair da sua mente, sentir com o teu coração, sentir com a tua essência, ter a humildade de olhar para o teu sistema familiar e reconhecer que os pais também erraram como pessoas. Aí a gente começa a olhar do nosso lugar ali, ó, pequenininho. E aí a gente começa a entender que nós somos leais à nossa família, por isso que a gente repete os traumas, por isso que a gente repete os dramas, tá? Nossa, gente, quanta gente maravilhosa aqui. Entendeu, corujada? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode mandar aqui nessa caixinha, nesse ponto de interrogação aqui do lado, que aí eu vou respondendo vocês, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu gostaria muito de fazer. Nossa, vai ser muito bem-vindo você fazer uma constelação. É vida, gente. Uma constelação familiar, na verdade, ela reverbera por muitos anos. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Pri, mas uma constelação vai me ajudar? Não é te ajudar. Você vai tomar consciência de coisas que você estava fazendo e que você não tinha nem percepção. Porque ela traz o que está oculto. Ela traz essas dores. E se você sente necessidade de fazer, ou se você sente, você fala, nossa, cara, tudo isso faz sentido para mim, é porque você tem como que eu vou te explicar? Você tem esse suporte para conseguir superar isso que o seu clã está exigindo. É como se fosse uma reparação. Quando você repara isso dentro do seu sistema familiar, isso perde a força e as próximas gerações não precisam passar pela mesma situação que você passa. É muito bonito, é muito lindo. Deixa eu ver aqui. Como lidar com o abandono da mãe? Vamos lá, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, maravilhosa, que eu vou falar sobre isso. Nós precisamos entender que o abandono é assim. Deixa eu só perceber aqui direitinho. Você ainda está trazendo dentro de você questões que aconteceram de experiências de quando você era criança. Quem se sente abandonada, quem se sente rejeitada é aquela criança. Nós precisamos compreender o seguinte: qual é o papel da mãe e do pai na nossa vida? O papel da mãe e do pai na nossa vida é eles se uniram no momento certo, eles sentiram a frequência elevada do amor no momento certo, no momento exato que gerou você. Aí, o que aconteceu? Aí você vai me falar assim, nossa, Pri, mas eu não pedi pra nascer. Pediu, porque entre milhões de espermatozoides, você saiu correndo igual uma louca desesperada, falando, é minha vez, né? E fecundou. Então, você tem também a sua parcela que você quis vir pra vida. A função pai e mãe é gerar um filho. Ponto. Ponto, gente. Só isso. Todo o restante que a gente recebe do papai e da mamãe são bônus extra. Então, nós temos bônus extra de, às vezes, amor, às vezes de carinho, às vezes de, meus pais me pagaram escola, às vezes meus pais me deram um presentinho. Aí, o que vai acontecer? São bônus extra que criaram a gente e que fizeram parte da nossa consciência. Mente consciente, racional, eu tô falando. E aí você criou dentro da sua mente consciente, sobre a sua percepção de mundo, o que era ser papai e mamãe, que é o que eu falei no comecinho da live aqui. Faz sentido? Então agora, como você supera esse abandono? Você supera entendendo que a sua mãe, além de ser mãe, ela é uma mulher simples. Uma mulher que também passou por muita dificuldade na vida dela.
Uma mulher que teve muito trauma, que teve muito drama, que às vezes a mãe dela, sua avó, também não pôde passar para ela o que você exige hoje dela, tá? Então é nessa simplicidade, nessa humildade que nós devemos olhar para os nossos pais, tá bom? Faz sentido, gente? Se faz sentido, joga coraçãozinho aí. Joga coraçãozinho. Vamos subir essa live. Meu Deus, já faz 40 minutos que eu tô falando. Meu Deus, como... Gente, fala mais que a boca. Ainda bem que meu marido já acostumou. Agora vocês imaginam ele ouvindo eu falar o dia inteiro dessas coisas. Ele é tão assim, cara, ele é tão racional que hoje, assim, agora ele já tá se abrindo mais, sabe? Pra essa parte, assim, de mais espiritualidade, sabe? De conseguir perceber sobre emoções. Ele tá entendendo melhor, porque ele que edita meus vídeos. Aí ele para e fica assim... Ai, Pri, nossa, esses dias atrás eu li um comentário lá, não sei que página, não sei das quantas. Eu acho que essas pessoas precisam de uma constelação. Eu falo, olha, tá pegando. Ele falou, porque falou isso, e quebrou a hierarquia ali, e nananã. Eu falei, olha, virou constelador, daqui a pouquinho já tá constelando. Daqui a pouco eu passo meu bastão pra ele. Entendeu, gente? Então... O que nós criamos, voltando um pouco aqui, porque se deixar toda hora eu saio do assunto. O que nós criamos sobre o que é ser mãe? Meu Deus, peraí. Ai, a luzinha azul, gente. Tinha saído a luzinha azul ali atrás. O que nós criamos sobre ser mãe? De novo. Se apagar é porque é pra apagar. E eu vou deixar. Não vou acender mais. Apagou, vai ficar assim, não acendo mais. Deixa eu até desligar aqui para não queimar minha lâmpada. Pronto. O que é ser mãe? O que você criou na sua percepção de mundo sobre o que é ser mãe? Porque às vezes o que é ser mãe para você não é o que é ser mãe para mim. Às vezes não é o que é ser mãe para sua amiga. Às vezes você vai olhar uma mãe... Isso daí, deixa eu contar que isso daí é uma história legal. Ontem eu tava lá, ontem eu tava lá no sítio, tava nadando. E a minha filha nadando na piscina. Nossa, que gracinha, né? Tá lá com 7 anos, nadando, mergulhando, parecendo uma sereia. Ai, que coisa linda. E aí, eu comecei a fazer uma retrospectiva mental. Falei, gente, quando eu era criança, meus pais me levavam numa fazenda e a gente começava a nadar... Gente, na beira do rio, era córrego, não é nem córrego, era no córrego. A gente nadava lá, pulava da cachoeira, no meio daquele mato, naquela loucura. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, como que minha mãe me deixava pular naquilo lá? Se hoje eu sou mãe. Eu falo, nossa, os pais nossos eram muito corajosos, né? Eu falei, mas graças a isso, eles me deram a liberdade de eu fazer hoje muita coisa, de eu não ter medo, entende? Só que isso tudo influencia hoje na minha tomada de decisão. E aí eu fiquei pensando, será que eu, no lugar da minha mãe, eu ia deixar minha filha nadar naquele córrego cheio de pedra, pulando? Gente, a gente pulava de uns lugares tão altos. Eu acho que a minha irmã tá aqui. Pô, você tá aqui? Se tiver, você lembra quando a gente nadava lá na fazenda de Iturama? Gente, era a coisa mais deliciosa do mundo, aquele monte de crianças. Eu tinha, 8 anos por aí. E eu ia sozinha. Aí eu fiquei pensando, gente, minha filha tá com 7, vai fazer 8 esse ano. Será que eu deixaria? Será que eu ia ser tão corajosa assim? Cara, nossos pais passaram por tanta coisa que, dentro de todas as circunstâncias, eles tomavam sempre as melhores decisões. E graças a isso, sei lá, hoje me formou. Hoje formou quem eu sou. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, se hoje... Será que eu deixaria minha filha? Que adulto que eu tô formando no amanhã? Eu tô criando uma filha para ser medrosa ou eu tô criando uma filha para viver o mundo? Entendeu? Aí eu já fiquei pensando, tá na hora de eu levar ela pra uma cachoeira e deixar ela nadar lá. Ela se virar no meio lá do córrego, sabe? Tá na hora de jogar pro mundo. E é isso. O que é ser mãe? O que você criou no seu ponto de vista sobre o que é ser mãe? Aí entra outros pontos de vista. Nossa, mas a minha avó era tão cuidadosa comigo. Ai, mas a minha avó me dava mamadeira. Mas a minha avó trocava minha fralda. Mas ela trocava da sua mãe? Não.
Por que que ela não trocava? Nossa, porque minha avó não tinha tempo. Minha avó tinha que trabalhar, ela tinha que cozinhar. Minha avó tinha que cuidar de 20 filhos, porque antigamente era assim. Pelo menos dentro da minha casa eu não sei na sua, né? Tipo, minha avó materna tinha 12 filhos. Como que ela ia cuidar da minha mãe? Olha isso. Aí na parte do meu pai tinham 8. Como que ia cuidar? Vocês entendem? Hoje tá totalmente diferente, né? Aí aquilo que a vovó não pôde dar para sua mãe, hoje a sua avó pode dar para você. E aí você tá ainda exigindo no seu ego. O ego, lembra sempre, gente, que eu tô falando de ego, eu estou falando sobre a nossa mente racional. Eu não tô falando que você é uma pessoa egoísta, tá? Egoísta é diferente. Quando mãe é o oposto. Exatamente. É isso, entendeu? Então, os nossos pais nos mostram a todo momento aquilo que nós precisamos para nos tornarmos seres humanos fortes, adultos fortes. Verdade, a minha mãe teve 10 filhos. Olha isso. Então você pode ter certeza, Adri. Olha, observa só. Hoje, antigamente, sua mãe pode ser que não te deu atenção, que de repente você ficou exigindo dela. Mas aí, hoje você tem filhos. A sua mãe, ela não tem mais, às vezes, que preocupar. Às vezes ela tá, sei lá, aposentada. Às vezes ela quer cuidar do seu filho. E se você tá ali no ego do tipo, minha mãe não olhou pra mim, também não vou deixar minha mãe olhar pros meus filhos. Ela quer compensar de alguma maneira. Mas perdeu 4. Então, na verdade, então você tem mais 4 irmãos. Tá? Então, olha isso. Olha, que interessante, né? O que você me falou um pouco antes com agora. Faz sentido, né? Vamos acolhendo aí as crianças. Então, deixa eu ver aqui que eu acho que eu recebi pergunta, gente, aqui na live. Meu Deus, já faz... Nossa, daqui 15 minutos, velho. Nossa, já dá 1 hora. Deixa eu ver quem falou aqui comigo. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver, eu não sei se eu li, se eu não li. Quando a mãe morre antes do filho completar 5 anos, como ajudar esse adulto que não aceita? Tá, vamos lá, maravilhosa, deixa eu só entender. Quem é esse filho que perdeu essa mãe antes dos 5 anos? Nós devemos compreender uma coisa. Respeitar. Hoje eu fiz uma constelação e foi muito interessante, porque eu expliquei um negócio lá pra coruja. Eu chamo todo mundo de coruja, tá, gente? Eu expliquei lá pra coruja uma coisa que vai caber aqui pra você. Que às vezes nós olhamos pra história. No caso, você tá me contando aqui. A mãe morre antes do filho completar 5 anos. Como que ajuda esse adulto? Se você olha para esse adulto, quem é esse adulto? Às vezes esse adulto foi o seu papai. Às vezes esse adulto foi a sua mamãe. Às vezes é o seu irmãozinho. Nós precisamos entender o seguinte, se aconteceu com essa pessoa, é porque ela também está a serviço de alguma coisa do próprio sistema familiar. E aí, você precisa entender, porque lembra sempre, não é somente o outro, fala muito mais sobre mim, sobre o outro. Hoje, eu olhando isso que aconteceu com essa pessoa que perdeu a mãe aí com 5 anos, o que me dói? O que está me doendo de pensar que essa pessoa perdeu a mãe com 5 aninhos? Você entendeu como que tudo diz muito mais respeito sobre mim do que sobre o outro? Então nós devemos perceber isso. Outro ponto, o querer ajudar. O querer ajudar nem sempre é do tipo, fulano, você perdeu a sua mãe com 5 anos, peraí que eu quero te ajudar. Hoje você é adulto, mas eu vou te ajudar nisso. Fica tranquilo, você não tem como ajudar, porque ninguém vai tomar o lugar da mamãe, tá? Essa mãe, ela cumpriu ali o papel dela, tanto pela vida, quanto pelo destino, quanto pro próprio clã familiar. Esse filho, alguém nesse sistema familiar ou alguém vai assumir a função mãe, não que vai ser a mãe dele. Aí vai entrar aquele outro ponto. Ah, mas o pai foi pai e mãe. Não, pai é pai, mãe é mãe. Às vezes assumir a função materna
é diferente de quem gerou. Nós precisamos entender que tem diferença entre gerar um filho e criar um filho. Quem gera é o pai e a mãe. Quem cria o filho pode ser o pai e a mãe, pode ser o tio e a tia, pode ser os pais adotivos. Pode ser que mamãe morreu quando a outra era criança. Mas teve alguém que essa criança olhou e comprou e criou para ela, comprou não, mas criou para ela como uma mãe, assumiu ali, falou, nossa, olha, eu não tive mãe, vocês podem ver, quem nunca ouviu história assim, eu não tive mãe na minha vida, mas nossa, eu tive uma tia que assumiu ali, nossa, eu tive uma tia que foi igual uma mãe para mim, você entendeu? Então a gente precisa olhar sempre mais para aquilo que dói dentro de nós do que para o outro. Sabe por quê? O outro vai aprender a se virar. Quando a gente olha para o outro com pena, nós estamos tirando a força dessa pessoa. E a gente precisa entender que quando nós queremos tirar a força da outra pessoa, é como se nós estivéssemos olhando para eles como muito pequenos, como inferiores, como se eles não dessem conta e como se nós fôssemos arrogantes, achando que nós somos melhores, entendeu? E quando a mãe é o oposto, eu acho que eu falei isso. Quando a mãe é super protetora, o que a mãe tem que pôr na cabeça? Mães que estão me assistindo, você não cria filhos para vocês. Vocês criam filhos para o mundo. Qual é a educação que você está dando para o seu filho? E como ele vai se tornar um adulto amanhã? Isso é algo importante. Tem muitas mães, tem muitas mães que estão criando os filhos embaixo das asas. Que amanhã ou depois vão ser filhos que vão te dar dor de cabeça. Que vai chegar nos 18 anos, vai começar a exigir coisas de você. Vai começar a exigir, mãe, minhas coisas. Mãe, eu quero continuar que você pague as coisas para mim. Não. As mães criam os filhos para a vida. Vocês podem ver no mundo animal, claro que nós não somos animal, né? Animal assim, tipo gato, cachorro, mas você pode ver que no instinto as mães estão ali amamentando os filhotinhos. Ela cuida com unhas e dentes, enquanto o filhotinho não consegue ir para a vida, não é mesmo? Só que aí na hora que ele começa a crescer os dentinhos, eles começam a ficar maiorzinho, elas já começam a dar as mordidas, tipo, sai daqui, vai para lá, vai seguir a sua vida, vai se virar. Isso não pode ser diferente com a gente. Os nossos filhos inteirando ali a maioridade, fala para ele, filho, você está livre de mim, segue a sua vida, deixa eu com as minhas questões com o seu pai, ou com as minhas questões daqui, segue a sua vida. Porque as mães têm esse poder, tem sim, esse poder de tanto abraçar o filho para si, do tipo, tudo que eu te dei, filho, eu quero que você me devolva, eu quero que você me cuide de mim na velhice. Não, que cuida de mim na velhice? Para com isso é drama. É você não deixar o seu filho viver a sua vida. Agora, quando você fala assim, filho, vai, se vira na tua vida. Olha a força que você dá para o seu filho seguir adiante, sem precisar ficar voltando ali nos dramas e nos traumas, tá? Pri, eu sou caçula, eu cuido dela. Deixa eu ver aqui. Você é caçula? Eu também sou caçula, olha que legal. Eu sou caçula também, meus pais moram aqui, mas eu não cuido deles. Tá? Eles moram aqui comigo e com meu marido. Mas a gente não cuida deles. Na verdade, nós juntos, eu permito que eles sejam meus pais, porém, eles moram aqui dentro da nossa casa. Olha isso. Quando a gente não tem problema nenhum, desde que você entenda que seus pais são seus pais e você não tem que interferir em nada. Tanto é que seus pais também não podem interferir na tua vida, entendeu? Porque hoje você é adulta. Então tá tudo certo, não tem problema. Vamos lá. Ai, vamos ver aqui. Ai, gente! Nossa, quanta gente nova aqui, verdade. Que eles têm traumas e quando a mamãe passa... Vamos ver aqui. Quando a mamãe passa os traumas pro filho vivenciar as dores dela, ela tem problemas psicológicos e deposita pro filho. E não entende o filho, pode ser da criação que... Vixe, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, peraí.
que tem traumas e quando a mãe passa os traumas para o filho vivenciar as dores dela, ela tem problemas psicológicos e deposita para o filho e não entende o filho. Tá, os filhos estão sempre a serviço dos pais. Os filhos querem mostrar a todo momento aquilo que os pais estão passando. Se um filho hoje tem dificuldade psicológica, passa por algum trauma, passa por algum drama, o filho está representando aquilo que os pais estão escondendo. Coloca isso na cabeça. Os filhos representam a todo momento as dinâmicas do pai e da mãe. Aí, se a mãe julga, o que vai acontecer? Cabe o filho tomar postura e falar, ó, isso não precisa você chegar na cara da tua mãe e falar, mãe, ó, é o seguinte. Não, você não precisa fazer isso internamente. Mãe, eu deixo com você o que é seu e sigo adiante com aquilo que é meu. Deixo com você o que é seu e fica comigo apenas o que é bom, o que é leve e o que for meu. Nada mais do que isso. Aí quando você toma isso é postura. É a postura do filho. Porque o filho, ele chega tão grato porque ganhou a vida da mamãe. Esse é o amor cego que os filhos carregam pelos pais, tá? E por mais que você fale, eu não gosto da maneira que minha mãe age, eu não gosto da maneira que meu pai age, você age igualzinho os dois, sem você perceber. Isso é fortíssimo, é forte, gente. E é onde a gente acaba repetindo os traumas e os dramas. Quando você toma essa postura interna, dentro da tua alma, dentro da tua essência, o que vai acontecer? Você permite que os seus pais vivam a vida deles, você se retira desse triângulo amoroso deles, com os problemas deles, enfim, e segue a sua vida. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade em continuar um relacionamento amoroso. Por isso que às vezes as mulheres entram em relacionamentos que vêm ao fracasso. Porque internamente, na essência, ela está vinculada dentro do relacionamento com o papai ou com a mamãe. Pode ser tanto pela lealdade, pode ser tanto pelo amor cego também. Não sei. Verdade, eu tinha um tio que era um pai pra mim, tá vendo? Super protetor. Então, as mães super protetoras, parem com isso agora. Permita que seus filhos sigam a vida deles, tá? A minha mãe é o oposto disso que você tá falando. Ah, tá, entendi. Que interfere. Desculpa, meu teclado tá ruim. Não, tá tudo certo. Não, a mãe não tem que interferir mesmo, tá? Às vezes se a gente fica assim, ai, minha mãe tem que fazer isso pra mim, nós estamos na nossa carência, nós estamos no drama. Quem sente carente é aquela criança interior, tá? Aquela criança interior, ela vai ficar emburrada e vai exigir, né? Vai exigir a atenção da mãe, do pai, vai exigir do marido, vai exigir dos filhos. Meu Deus, a mulher tem o poder de criar ou de destruir a vida de um filho. Isso é forte. Tem o poder, viu? Uma pessoa que perde os pais logo cedo e tem ansiedade, será que pode ser isso? Dri, a gente não pode generalizar, tá, maravilhosa? Cada caso é um caso. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. Mas aí, não estamos abandonando a mãe de jeito nenhum. Ó, nós precisamos entender o seguinte. Exato, você viu, Érica, que maravilhoso? Ó, nós não abandonamos os nossos pais. A gente precisa entender que quando falamos de abandono, estamos falando de mãe e filho, tá? Quando a gente fala de mãe e filho, é o filho que se sente abandonado pela mãe. Um filho não abandona a mãe. Nós devemos separar um negócio da outra coisa. Nós devemos separar a mãe, aquela que nos deu a vida, daquela mulher que me criou. Por exemplo, é a gente sair do nosso racional, é a gente ir para nossa essência.
Você segue adiante e fala, mãe, eu deixo você com seus traumas, com seus dramas, eu respeito porque você, mãe, é tão forte, é tão grande que eu sou muito pequena aqui. Eu não consigo resolver por você, mãe. Eu sinto muito. Aqui eu sou apenas o filho. Quando você faz isso, você está deixando a sua mãe ser a adulta que ela é. Porque quando a gente acha que nós podemos resolver as questões dos nossos pais, briga deles, dificuldade entre marido e mulher, nós estamos rompendo e quebrando essa hierarquia, querendo mostrar que nós somos melhores do que eles. E nós não somos, principalmente dentro dessas leis sistêmicas, tá? Se a gente rompe essa hierarquia, o que vai acontecer? Nós vamos entrar em parafuso dentro do nosso relacionamento amoroso, nós vamos entrar em parafuso nas dinâmicas com o nosso filho, nas dinâmicas com o parceiro, com a parceira, enfim. Não devemos ajudá-la? Não, a gente não ajuda os nossos pais. A gente não ajuda os nossos pais. Põe isso na cabeça. Respira fundo, maravilhosa. Isso às vezes choca, sabe? Mas a gente não ajuda, tá? Outra coisa, os pais não são amiguinhos dos filhos. Porque às vezes, gente, a gente precisa entender assim, a nossa essência entende tudo o que as nossas mães não falam. Na verdade, entende tanto que aí a gente toma partido. E quando um filho toma partido de algum dos lados, nós nos emaranhamos. Nós achamos e temos a arrogância de achar que a gente pode ajudar a nossa mãe, porque a gente vai tomar partido daquele que está mais fraco. Se os pais discutem, o que vai acontecer? E você interfere nisso. Você vai falar assim, deixa eu ver quem tá mais fraquinho aqui, deixa eu ver quem que é a vítima, deixa eu ver quem que agrediu quem aqui. Aí você vai ficar naquele jogo. E quando você faz isso, você se distancia dos seus pais. E a sua vida não vai pra frente e você fica ali na dinâmica do papai e da mamãe. E você não vai conseguir resolver. Então, os filhos não conseguem ajudar os pais. Os pais, eles conseguem ser ajudados com quem? Com os amigos dele, com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra. É nesses lugares que eles vão conseguir ajuda. Os filhos não conseguem ajudar. Se os pais chegam até vocês e começam a reclamar do marido, da esposa, sei lá, do seu pai, da sua mãe, enfim, whatever, o que vai acontecer? Você vai olhar e falar, olha pai, olha mãe, eu sinto muito, mas aqui eu sou só o filho, eu não consigo fazer nada por você, eu sinto muito. E você se retira dessa dinâmica, por quê? Se você continuar emaranhado nessa dinâmica, provavelmente você vai ter dificuldade no relacionamento amoroso, vai ter dificuldade com o marido, vai ter dificuldade de arrumar um namorado, vai ter dificuldade de casar. Nossa, arruma um monte de bagunça aí dentro da cabeça, então não faça isso, tá? Eu aprendendo só saindo da casa dela. Eu tomei essa postura de viver minha vida. Perfeito, é isso, gente. Eu, Cleiton Miranda. Seja bem-vinda, tudo bem? Ela interfere, super protetora, com esse lado negativo. Ah, não, aí você já pode começar a se posicionar, tá? Já pode falar, olha, mãe, eu já sou adulta, dói. Tem que ter sangue frio, porque dói. Eu sei que dói, tá? Tem que ter postura. Super claro, verdade. Então, gente, é isso. É ter postura. O ter postura tem que ser muito sangue frio. Sim, tem que ser sangue frio. Sabe por quê? Senão é onde entra aquela questão. Minha mãe domina. Tudo que a minha mãe fala, eu fico quieta. Eu sigo, eu tenho medo. Medo do quê? Dela não te amar mais? Ou de você não amar mais ela? Gente, tem que sair desse vínculo. Desse drama. E quando eles ficam velhinhos e debilitados? Gente, tá tudo bem se não interfere na vida de vocês. O que vocês não podem fazer, por exemplo, você tocou num ponto legal. Por exemplo, papai e mamãe tá velhinho, parece uma criancinha. Não, vocês têm que parar com esse negócio. Eu vou cuidar porque eu tenho 2 criancinhas em casa. Para com isso, eles não são crianças. Se olha desse jeito para os pais que são idosos, você está olhando com desrespeito. Porque você está excluindo
tudo que eles passaram na vida deles. Olha isso que forte. Você pode pensar assim, você vai falar, nossa, Pri, mas peraí, mas eu que dou banho neles, eu que nananã. Mas você não pode tirar a dignidade deles de serem adultos, tá? Só saindo do vínculo mesmo. Eu falei tantas vezes, mas não adianta, só saindo do vínculo mesmo. Isso, e ó, para sair desse vínculo, o que vai acontecer? Traz dores, sim, traz culpa, sim. Mas lembra que Hellinger ainda falava. Hellinger falava muito sobre isso. Um adulto não consegue seguir adiante, ser feliz na vida sem carregar uma culpa. É claro que existe uma culpa aí, mas você consegue seguir adiante pela sua felicidade. E às vezes deve sim sair fora. É sim, é isso que você falou. Entendeu, gente? Então, ó, se alguém tem pai, tem mãe idosos, não tirem a dignidade deles de serem adultos. Não é porque às vezes a Pri perdeu a memória. Não tem problema. Ah, Pri, mas tá com mal de Alzheimer. Não tem problema. Ele é adulto. Porque a gente sabe também que existe esses casos, né? De às vezes a pessoa ter o mal de Alzheimer e começar a lembrar só da parte infantil. Mas ele não deixa de ser seu pai, não deixa de ser sua mãe. Tá bom? Não é porque tá idoso. E é sempre lembrar a todo momento, ó, eu sou sua filha, eu sou seu filho. Olha, eu sou, quem é filho aqui sou eu só tô te ajudando aqui, tá bom? É assim, sem tirar a dignidade deles de serem adultos. Porque senão eles começam a achar que eles são tão incapazes, e eles não são. Isso é uma arrogância nossa, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pri, eu vejo a minha filha com os mesmos problemas de relacionamento e amizades. Muito triste. Tá, os mesmos problemas com amizades e relacionamentos que eu. Ah, tá, ela corrigiu aqui. Que eu. É muito triste. Ok, agora o que você vai fazer? Você vai chegar e vai falar assim, filha, deixa comigo que é meu, eu dou conta de resolver tudo sozinha. É você se posicionar aí como uma mulher madura, sair do ponto de vista da vítima, sabe? Quando a mulher se coloca ali no lugar da vítima, gente, esse negócio dá muito ruim. E emaranha os filhos, netos, bisnetos, aí começa todo aquele trauma de geração em geração. Aí o negócio fica terrível, entendeu? Então posiciona, fala, filha, ó, deixa isso comigo, que isso é meu, tá? Essa história é minha. Já fala assim, claramente. Essa história é minha. Segue a tua vida. Segue a tua vida. Deixa que eu resolva as minhas coisas. Pronto. Tá? É desvincular desses emaranhados, gente. Tem que ser sangue frio para poder seguir adiante. Deixa eu ver aqui. Os traumas podem ser causados por situações atuais, correto? Como evitar criar novos traumas? Deixa eu entender aqui. Sim, ele é ocasionado também por situações atuais. Boa. Como evitar criar novos traumas? Você evita de criar novos traumas na sua vida quando você tem autoconhecimento, quando você consegue compreender sobre as suas emoções, quando você consegue entender como funciona a sua mente, quando você entende que além da mente existe esse clã familiar, porque não somos só nós aqui no eu e no ego. Nós precisamos entender que existe essa parte interpessoal. Tem o intrapessoal, que é o nosso eu, nosso ego. O intrapessoal, que é com aquilo que nós relacionamos hoje. E nós temos esse além, que é a consciência da família, tá? Aí você tomando consciência de como você funciona, como funciona a sua mente, como que você criou as suas emoções, você vai saber a não criar mais situações de traumas. Falando, sabendo os seus princípios, falando aquilo que está de acordo com seus princípios, sem medo de arrependimento, tá? É assim que não cria os novos traumas. Pri, meu marido trata a mãe dele igual um neném, depois que ela teve Alzheimer. Então, aí você vai fazer o quê? Você pode orientar seu marido, tá? Lembrando sempre, sem brigar, sem agredir. Não é o que diz, mas o como diz. Olha pro seu marido e fala assim, olha, amor, não sei como você chama, marido, é o seguinte, ela tem mal de Alzheimer, só que assim, ela é sua mãe.
sabe? Respeita ela como mãe, olha pra ela como uma mulher adulta, olha tudo que ela passou na vida dela. Olha tudo que aconteceu pra hoje você ser quem você é. Então respeita ela, você ajuda ela como filho. Então se ela falar você, quem é você? Lembra ela sempre, olha, você é minha mãe. Fala, porque às vezes as pessoas que têm mal de Alzheimer, às vezes costumam pedir bonequinho. Eu já vi muito isso, né? Eu não sei outras pessoas, mas cada um reage de uma maneira. Mas às vezes tem uns que falam, eu gostaria de ter uma bonequinha, meu filhinho. Aí dele lembrar, por exemplo, olha, mãe, eu sou seu filhinho. Sabia que eu sou seu filhinho? Então, falar de uma maneira carinhosa, sabe? Porque nós não tínhamos essa consciência e hoje nós temos. Então, hoje ele pode fazer diferente, tá? Então, é isso, gente, que vocês vão começar a fazer a partir de hoje, tá? Esclareci as dúvidas de vocês? Eu acho que eu esclareci. Essa parte dos traumas, eu consegui esclarecer para vocês? Essa pergunta aqui, os traumas podem ser causados por várias situações. Como evitar a criar novos traumas? Autoconhecimento é o caminho, gente. Autoconhecimento. Entender como que você funciona no geral. Saber alinhar mente e essência. Isso é importantíssimo. A maravilhosa aqui. Eu só consegui a minha liberdade de me posicionar e decidir a minha vida depois que eu saí da casa dos meus pais. A minha mãe tinha uma influência tão grande sobre mim que demorei a ver isso. Olha que perfeito. E doeu, não doeu, maravilhosa? Pode falar, dói. Dói porque às vezes você não percebe. Você não percebe esses domínios. E isso acontece, tá? Mas são carências dos próprios pais. Aí você deixa os pais com as carências dele e você segue a sua vida. Não é egoísmo você ser feliz, seguir a sua vida. Isso é viver a sua vida, tá? Sim, super. Perfeito, então, maravilhosa. Deixa eu fechar aqui. Noronha, tudo bem? Gente, de onde que vocês são? Tem tanta gente diferente aqui. Que legal que vocês estão aqui comigo. Me fala aí de onde vocês são. Deixa eu tomar uma água, que, meu Deus, falei até. Deixei até cair água aqui do lado. Deixa eu ver de onde vocês são, gente. Doeu, mas eu consegui superar com a terapia. Exato, porque assim, esses pontos que dói, eles devem ser superados sim. Porque se você continuasse ali, você não ia viver a sua vida. Possivelmente você ia continuar vivendo ali o mesmo trauma, mesmo drama, ia continuar ali. E não tem nada de errado você viver a sua vida do seu jeito, a vida é sua. Eu já peguei casos onde a mãe exigia que o filho fizesse direito e o filho queria fazer uma coisa nada a ver com direito. Nem lembro o que é, contabilidade, sei lá o que era. Aí o que aconteceu? A mãe tinha o sonho, olha isso, a mãe tinha o sonho de fazer direito. E exigia por toda a lei que o filho fizesse direito. E o filho foi e fez. Pergunta se o filho foi feliz. Não. O que ele queria ser feliz fazendo? Contabilidade. Aí o filho foi, fez direito, ficou ali no direito, infeliz, insatisfeito e triste e depressivo. Por quê? Queria suprir os sonhos da mãe. Uma coisa é certa, e tem que ter sangue frio para ouvir isso também, né? Mas assim, os pais, eles fazem pelos filhos aquilo que eles querem fazer. Aquilo que eles sentem a necessidade de fazer. Tá? Agora, fazer pelo filho e depois exigir que o filho faça por você, isso é egoísmo. É muito egoísmo. E o filho nunca, nunca vai conseguir retribuir aquilo que os pais fizeram. Que é dar a vida. Entendeu? Então, os filhos não podem seguir os sonhos dos pais. Os pais tiveram os sonhos deles. Se eles não fizeram, gente, o filho simplesmente tem que olhar para os pais e falar: pai, mãe, eu sinto muito, mas agora eu vou seguir a minha vida. Aí é onde entra lá a questão. Eu vou, mas eu vou com culpa. Mas eu vou. Mas eu vou ser feliz, com culpa. Entendeu? Um adulto sabe muito bem lidar com culpa. Aí é onde a terapia entra para poder ajudar nessa questão. Isso é importantíssimo. Legal, viu, Josi? Maravilhosa. Foi muito top aí, porque foi uma contribuição para todo mundo aqui. Olha, tem São Paulo, Natal, Santa Catarina, caraca, Goiás. Olha, gente, travou minha net.
Ai, não tem problema. Não tem problema, maravilhosa. Vai ficar gravada, tá? Gente, já faz 1 hora que eu tô falando aqui, mas é basicamente isso. Como você cura esses dramas, né? Como você cura essas dores maternas? É se posicionando. É você reconhecendo que aquilo faz parte da criança interior. É você entendendo que existe essa questão dos pais e que são deles e que tem coisas que você não vai resolver. Tem coisas que você pode fazer só por você, mas por eles não. Deixar com o que aconteceu lá no passado e seguir adiante na sua vida, tá? Sem ficar achando, falando, mãe, pai, o que você fez foi certo, foi errado. Assim você cura as suas dores, deixando com eles o que é deles. Entendendo que tudo que você criou, tá, na sua vida, é somente a sua percepção de mundo. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês, gente. Bom, como eu vi aqui que você se interessou por esse assunto, eu quero te dizer o seguinte: tenho mais vídeos que falam mais sobre a constelação familiar e que são bem semelhantes a esse que você acabou de assistir. Faz o seguinte, clica aqui do lado para você poder assistir mais vídeos a respeito de constelação familiar e como que ela pode te ajudar na vida.